Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem tá falando é a Mafê. E aqui é o Klinger. E hoje a gente veio comentar um pouquinho sobre um tema que a gente já conversou bastante em um episódio, mas a gente resolveu trazer atualizações. Que tema é esse? Hoje a gente vai falar de pneumocistose. A pneumocistose é uma infecção oportunista comum em pacientes que vivem com HIV na fase AIDS, com CD4 abaixo de 200 células, e também é uma infecção fúngica que vem sendo vista também em outros tipos de pacientes imunossuprimidos, como, por exemplo, pacientes transplantados renais, pacientes transplantados pulmonares, pacientes que fazem uso crônico de imunossupressores para doenças mistas do tecido conjuntivo. Então, é uma infecção aí que vem ganhando notoriedade nos últimos anos. E aí, Mafê, o pneumocystis, ele tem uma característica muito interessante, né? Porque ele já foi classificado como protozoário e agora a gente considera que ele é um fungo, né? Isso mesmo. Ele hoje é considerado um fungo unicelular de baixa virulência. Lembrando para todo mundo, então, que o que a gente tem é o pneumocystis gyrovese, que é a espécie que infecta humanos, né? Mas que ele já teve a classificação como pneumocystis carini, que é a espécie que infecta animais. Então, hoje, o certo seria não chamar de PCP, mas de PJP. Mas como ficou muito na nossa cabeça o PCP. PCP, então, quando as pessoas falam PCP, elas estão falando de pneumonia por pneumocystis gyrovese, tá? Mas lembre-se que o nome tá relacionado ao pneumocystis carini, mas que o nome do fungo que vai infectar humanos é o pneumocystis espécie gyrovese. E é tão importante que a discussão do HIV começou justamente lá em 1981, com aquele primeiro reporte que teve dos homens com infecção pulmonar pelo pneumocystis gyrovese. E aí que começou, né, essa investigação a respeito mais fortemente, né, relacionado ao HIV. Porque é a principal doença oportunista pulmonar que o paciente vai desenvolver quando ele está com CD4 abaixo de 200. Isso mesmo, Klinger. Ela já tinha sido manifestada em outras épocas, né? Pacientes que viviam na Europa Central mais ou menos nos anos de 40 a 50, a gente já tinha relatos de uma infecção pulmonar que causava uma pneumonia grave, mas que não se sabia muito bem o que era, porque naquela época a gente também não tinha tantos métodos diagnósticos como a gente tem hoje. É muito importante que a gente coloque quem identificou o pneumocystis foi o Carlos Chagas, mas que depois isso foi lá na frente uma homenagem a Antônio Carini, né? Com a identificação propriamente dita do pneumocystis carini, né? Mas que o que a gente tem é que no HIV, o pneumocystis gyrovese, ele causa essa pneumonia que lá na década de 80 era algo que em pessoas rígidas, que viviam fora dessas regiões que eram mais comuns, não iam ter. Ele era uma doença relacionada a, por exemplo, cânceres, onde o câncer levava a uma imunodepressão e aí com isso manifestava uma pneumonia grave de forma bilateral, com sintomas que eram sintomas não muito específicos, mas também que poderiam classificar, pensar no pneumocystis. E nisso, ele levou ao que se diz, né, a busca desse outro vírus que anteriormente chamado de HTLV3, que é o nosso hoje HIV, né? Então, a história do desenvolvimento de novas pesquisas da pneumocistose, com toda certeza, vieram junto da pandemia de HIV/AIDS aí a partir da década de 80. Exato, Mafê. E eu acho que o mais interessante do PCP, da gente esclarecer para os nossos ouvintes, é esse diagnóstico presuntivo que ele tem, né? É difícil a gente encontrar a identificação do pneumocystis, né? Apesar de você poder fazer imunofluorescência, de você poder utilizar algumas colorações, mas isso está bem restrito, né, a poucos locais do Brasil, e esse diagnóstico acaba sendo presuntivo, com base, né, em achados laboratoriais e na imagem do paciente mais aclínica. Isso mesmo. Os próprios guidelines e até mesmo no Mandel, né, que é o livro-texto da infectologia que a gente mais utiliza, eles colocam lá que o pneumocystis, por ser uma doença que muitas das vezes a gente não tem como comprovar microbiologicamente, a gente vai tratar baseada na clínica do paciente junto com sinais radiológicos que podem ser também causados por outros vírus
vírus, né? Mas que no contexto de um paciente que vive com HIV em fase AIDS, associada a uma clínica sugestiva, associada a uma imagem sugestiva, que não tem como a gente não, pelo menos, tratar pneumocistose fazendo uma prova terapêutica para ver se esse paciente vai melhorar dos sintomas ou até que ele tenha condições de fazer um exame diagnóstico, ele fique com o tratamento, porque pneumocistose mata. Pneumocistose é uma doença que tem uma mortalidade alta se não tratada corretamente. Sim, então a gente vai lembrar que a pneumocistose ela vai estar relacionada a esse paciente que tem um CD4 menor que 200, que ele apresenta pra gente no pronto atendimento com uma dispneia progressiva aos esforços, que associado a isso ele vai ter a presença de febre, de taquipneia, de taquicardia ao exame físico, que ele pode dessaturar, que no exame de imagem a gente pode ver essa radiografia de tórax, ela vai ser normal na maioria dos casos, né? Porém, a radiografia de tórax vai ser normal na maioria dos casos, porém a tomografia, ela vai ter uma sensibilidade um pouco melhor, onde a gente vai ter o achado, né, do vidro fosco bilateral. Isso mesmo, da opacidade em vidro fosco bilateral, diferente da COVID, né, que a gente via essas opacidades em vidro fosco mais disseminadas como o pulmão como um todo. Na pneumocistose, normalmente a gente vê elas mais centrais, mas também com a possibilidade de fazer aquela manifestação na tomografia que chama crazy paving, né, que é o aspecto em mosaico, pavimentado no pulmão, por conta de que a pneumocistose, ela, além de ser uma doença alveolar, é uma doença intersticial, né? Ela é uma doença que acaba afetando o interstício pulmonar, né? Então, um paciente que tem esses sintomas que o Klinger falou, com evolução normalmente de 2 a 3 semanas, não é algo normalmente muito abrupto, muito agudo, né? Como, por exemplo, uma pneumonia seria mais uma pneumonia bacteriana, no caso, né? Mas uma pneumonia mais viral, aquela pneumonia que não sara, ou aquela tosse que vem piorando e aí o paciente busca o pronto-socorro normalmente por falta de ar. Dispneia é a principal queixa que leva esse paciente ao pronto-socorro. É o que a gente tem que pensar na pneumocistose. Falando então dos métodos diagnósticos, né? Como que a gente poderia diagnosticar o pneumocistis através de métodos microbiológicos, né? É muito importante dizer que o pneumocistis, ele é um fungo que vai ficar lá no alvéolo. Ele vai se aderir ao pneumócito e vai fazer a destruição de pneumócitos, e por isso que vai ter essa clínica de falta de ar, de dispneia, muito importante, levando a dessaturações e quedas na PaO2, que é um dos fatores que depois a gente vai ver de prognóstico e gravidade da doença, né? Mas ele impede essa troca, os debris celulares acabam ocupando o alvéolo e com isso a gente tem essa queda na PaO2. Então imaginem só vocês, como é que eu vou puxar um pneumocistis de lá de dentro do alvéolo para que eu diagnostique, se não for, por exemplo, com um método que vai estar lá no alvéolo já, ou o mais próximo possível, para que eu, por exemplo, não corra risco de contaminação. Porque pessoas que vivem com HIV em qualquer fase da resposta imune, então mesmo não estando em fase AIDS, têm maiores chances de serem colonizadas por pneumocistis. Quando eu estou avaliando um método microbiológico, eu preciso avaliar se esse método ele é quantitativo ou qualitativo. Porque assim, se eu for coletar um escarro de alguém que já tem chance de ser colonizado por pneumocistis, e aí eu vou lá avaliar, não avalio isso de forma quantitativa, eu posso dar um falso resultado de que aquele pneumocistis que eu tô vendo é realmente o pneumocistis que está causando uma pneumonia ou causando sintomas nesse paciente. Então, eu preciso avaliar um método que vai, por exemplo, me dar menores chances de contaminação ao longo da coleta desse material. Então, por exemplo, um escarro, ele é muito mais difícil de ser representativo de uma amostra válida para diagnóstico de pneumocistis. Normalmente a gente usa o escarro induzido ou o lavado broncoalveolar ou a biópsia, por conta de que eu tenho uma chegada da onde o pneumocistis fica muito mais facilmente realizada, principalmente através da biópsia e do lavado broncoalveolar. E a partir desse material, eu vou fazer colorações como a guinça, metamina de prata, para poder avaliar esse fungo dentro deste espécime que eu estou coletando, né? É óbvio que a gente tem outros exames que podem ser usados para poderem fazer diagnósticos
antibióticos, tanto presuntivos quanto específicos do pneumocistis. Os presuntivos que a gente utiliza, o DHL, que pode estar aumentado por conta da destruição das células de pneumócito e metabolismo lático. A beta-deglucana, que a gente vai utilizar para falar de uma dos highlights hoje, mas a beta-deglucana é um exame que sérico pode ser dosado nas suspeitas de infecção por pneumocistose. E indiretamente, pelo fungo produzir beta-deglucana, a gente pode inferir que essa pessoa está tendo uma infecção por pneumocistis. Mas lembrando que existem outros tantos fungos que têm beta-deglucana na parede e que podem falsamente positivar esse exame por conta de que um paciente que vive com HIV em fase AIDS, ele pode ter diversas infecções concomitantes, né? Então é muito importante da gente frisar isso. Esses exames, eles não são específicos. Eles direcionam para pensamento dentro das nossas hipóteses diagnósticas, mas eles não firmam o diagnóstico propriamente dito. E a gente também tem o PCR. O PCR, ele pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo, e na sua forma, tanto quali quanto quanti, a sensibilidade é bastante alta, a especificidade também, quando a gente coloca dentro de um contexto de pacientes imunodeprimidos, né? Mas ele é muito mais pensado nos pacientes imunodeprimidos não AIDS, né? São aqueles pacientes que a gente vê transplantados, em uso de imunossupressores por conta de doenças mistas do tecido conjuntivo, que é uma área onde a biologia molecular chega muito mais do que quando a gente está falando de HIV e AIDS, né? Pensando no contexto de quem tem a disponibilidade para fazer esses acessos dentro do tratamento desses pacientes, né? Exato, e só para esclarecer quem nunca ouviu falar da beta-deglucana, né? A beta-deglucana, ela é um polissacarídeo específico da parede celular dos fungos e é um componente patogênico, onde a gente vai conseguir fazer essa identificação. Principalmente, né, que é mais comum da gente encontrar beta-deglucana positiva em espécies de cândida, em espécies de aspergilos e também, como no caso do nosso episódio, no caso do pneumocistis. Até aqui a gente já fez uma revisão com vocês a respeito da possível clínica, de diagnóstico, e agora a gente vai falar um pouquinho de tratamento. Então, dentro desse contexto, em um paciente, mesmo que eu não tenha microbiologicamente comprovada a infecção por pneumocistis, eu vou pensar nesse paciente que tem essa clínica, mais um raio-x com opacidades reticulonodulares bilaterais difusos, ou mesmo uma tomografia com opacidades em vidro fosco bilateral mais central do que periférica, que ele possa ter pneumocistose dentro de um contexto de que antecedentes pessoais levam a gente a pensar nisso. Então ele vive com HIV, não usa o tratamento corretamente, ou eu tenho já um CD4 disponível e esse CD4 está abaixo de 200, ou esse paciente faz uso de uma terapia imunossupressora com corticoide ou com algum imunobiológico. Então esse paciente precisa ser pensado no contexto de pneumocistose. Como pneumocistose mata, eu vou pensar na terapêutica empírica para esse paciente. A terapêutica empírica, ela é baseada no sulfametoxazol trimetropin, o nosso queridíssimo Bactrim. O Bactrim é uma droga incrível. É uma sulfa, eu posso usar para várias coisas, eu posso tratar bactéria, eu trato fungo, eu trato protozoário, eu trato um monte de coisa com ele. A questão do Bactrim é que ele é uma medicação que não é inócua de efeitos colaterais, né, Clíndia? Infelizmente, por ser uma droga muito boa, a gente também tem uma droga que pode causar diversos efeitos. As sulfas são as medicações antimicrobianas que têm a maior correlação com farmacodermias. Eu tenho a insuficiência renal, logicamente ligada ao Bactrim. O aumento de potássio, mesmo sem insuficiência renal, ligado ao Bactrim. Aplasia de medula. Então, tudo isso pode acontecer por conta de que o passo a passo da ação do Bactrim vai afetar diretamente não só as células precursoras das bactérias, fungos, mas também as nossas, enquanto pessoas, né? Mas hoje ainda o sulfametoxazol trimetropin na dose 15 a 20 mg de trimetropin por quilo por dia, oral a cada 6 ou 8 horas na doença leve, ou endovenoso a cada 6 ou 8 horas, contando 5 mg quilo de trimetropin, eu vou poder usar. E eu devo usar, na verdade, né? Eu tenho que sempre pensar
que esse paciente ele vai ter que ser acompanhado por conta desses efeitos colaterais, mas que ainda assim a medicação que mais tem efeito no tratamento é o Bactrim, né? Eu preciso sempre lembrar que esse paciente, na grande maioria das vezes, ele vai estar internado, porque ele não consegue voltar para casa, né? Mas eu também posso fazer um esquema ambulatorial de tratamento se eu posso acompanhar essa pessoa mais de perto. Porque a pneumocistose, a gente tem que sempre lembrar que a partir do 3º ao 5º dia de tratamento, vai ter uma piora. O paciente, ele vai piorar. Vai piorar por conta de que eu vou ter uma destruição grande de pneumocistes, e isso vai fazer com que esses debris celulares lá dos pneumócitos, aderidos à parede, ocupem os espaços alveolares e a troca seja mais difícil, a troca de O2, né? Então, no 3º ao 5º dia, esse paciente ele vai referir piora, mesmo estando em melhora microbiológica, né? Esteja sendo um tratamento de sucesso. Muitas pessoas acabam sendo entubadas nesse período de piora, e aí, por isso que é importante que elas estejam sempre sendo observadas de perto, seja internadas ou seja ambulatorialmente. É muito comum, Mafê, a gente, 85% dos casos, baseado em experiência própria, da dose errada do Bactrim, né? Então, clássico. Isso é um erro clássico. Por quê? A dose, o comprimido oral, né? Porque o Bactrim endovenoso agora que tá voltando, né? Sim. Mas muitos locais ainda não tem. Não tem, saudades. Então a dose do Bactrim... Na sua prática clínica você não tem? Não tem. Não tá. Na minha prática clínica eu tenho, mas é porque eu trabalho dentro de um hospital de infecto e que o nosso carro forte é pessoas que vivem com HIV em fase AIDS, né? Então a gente tem uma necessidade maior de Bactrim. Sim, inclusive essas drogas mais antigas, né? A exemplo do Bactrim, a gente não tem uma dificuldade já de fazer compra, né? Sim, então isso certeza. já é uma coisa normal, porque nenhuma indústria está interessada em produzir esse tipo de medicação. O segundo ponto é que a dose seria de 15 a 20 miligramas por quilo por dia. Então, um paciente com 80 quilos, ele teria que tomar no máximo 1.600 miligramas por dia do trimetropim. Considerando que aí o comprimido são de 80 miligramas, 400 por 80 de trimetropim, seriam 20 comprimidos por dia. 5 de 6 em 6. 5 de 6 em 6. Aí as pessoas olham e falam, meu Deus do céu, é muito comprimido. Sim. É mentira, calculei errado. Quando na verdade não, né? Sim, e aí se não for um infecto para ver isso, fica lá aquela medicação numa subdosagem. Então tomem muito cuidado com isso, porque não é muito raro da gente ver. Sim. Existe a outra indicação, né, do tratamento complementar, que seria o corticoide. Ótimo. Né? Esse corticoide, ele estaria relacionado, né, quando o paciente tem uma pneumonia moderada a grave, principalmente quando ele já está com uma insuficiência respiratória, e o marcador para a gente utilizar ou não o corticoide seria a PO2 menor que 70, né, na gasometria. A gente também pode utilizar o gradiente alvéolo capilar maior que 35 milímetros de mercúrio, tá? Mas não é um cálculo que a gente costuma fazer muito na prática clínica. O que a gente costuma ver é uma gaso em ar ambiente, tá, gente? Lembrando, mas sempre lembrem, acho que isso é uma dica que ninguém costuma dar. Ou pelo menos eu escuto pouco isso, né? Mas eu acabo sempre falando pros meus residentes. Se um paciente está usando oxigênio, ele precisa. Se você quer coletar uma gaso, você vai, por exemplo, o paciente está usando 3 litros de O2. Se ele está usando 3 litros para manter uma saturação ok, é porque ele precisa. Você vai tirar o O2 e vai deixar ele 30 minutos sem O2 só para você coletar uma gaso? Ou você vai inferir que aquele paciente, por estar utilizando 3 litros de O2, ele precisa. E que provavelmente a PA de O2 dele é abaixo de 70, porque senão ele não estaria desaturando, né? E utilizar isso como um marcador para poder utilizar o corticoide. No serviço onde eu trabalho, que é o Emílio Ribas, o nosso protocolo, a gente utiliza qualquer paciente que precise de O2, a gente infere que automaticamente esse paciente vai ter uma P de O2 baixa e que ele vai precisar de corticoide, que isso é uma pneumocistose moderada grave. Porque não tem porquê eu expor o paciente a esse risco, porque é um risco. O oxigênio é uma terapia também, né? Eu tirar ele dessa terapia durante um tempo só para eu ter um dado marcando lá no exame que é uma P de O2 baixo de 70. Se ele chega já desaturando, com uma saturação de 80%, não tem como eu ficar tirando o oxigênio para ficar coletando gaso. Então,
deixa anotado no prontuário que vocês inferiram sobre isso, pensando de que a PA de O2 estaria abaixo de 70 pela necessidade de O2 e deixa com corticoide. Se isso não coloca o paciente em risco, você pode até tirar para coletar sua gaso. Mas lembre-se, a tirada do oxigênio pode levar o paciente a uma dessaturação rápida e uma insuficiência respiratória aguda grave, tá? Então sempre pensem nesse risco-benefício de tirar o oxigênio para coletar uma gaso, tá bom? E aí, o corticoide, a dose é de prednisona 40mg, 2 vezes ao dia por 5 dias, e a gente vai reduzir a metade a cada 5 dias até completar os 21 dias. Isso mesmo, então a gente reduz para 40mg uma vez ao dia, ou 20 de 12 em 12, do 6º ao 10º dia, e do 11º até o final fica 20mg, e aí com isso eu suspendo no 21º dia de tratamento, porque aí eu já tenho os 21 dias de tratamento, tanto do corticoide quanto do antibiótico, que é o tempo que é recomendado de 21 dias. Precisa fazer desmame para poder tirar depois dessas 20mg? Não, a gente não tem insuficiência adrenal pensada nessa dose pós tratamento de pneumocistose. Então você pode suspender os 20mg direto, tá bom? E precisa fazer profilaxia para estrongiloides? Estrongiloidias disseminada por conta dessa dose de corticoide? Precisa, tá? Lembrando que o estrongiloides tem receptores de corticoide na sua parede e que mesmo com essa dose de 80mg por pouco tempo, isso pode ser suficiente. Na nossa população, Brasil, por conta da prevalência de estrongiloides, a gente pode ver um caso de estrongiloidia disseminada que não é uma coisa legal de se ver, pode ser bastante grave. Então, uma ivermectina, nesse caso, tem aplicação. Então, gente, não é pro pneumocistis, tá? A ivermectina é pro estrongiloides. Não vamos ficar confundindo a ivermectina pra mais outra coisa aí. Exato. E, alternativamente, nos casos, né, onde o paciente não tem condições, né, de aceitar a medicação por via oral, tá muito grave, a gente pode fazer a metilpred com uma dose equivalente a 75% da prednisona. Ótimo. Mas a prednisona oral vai ser aí 85% dos casos vão ser resolvidos com a prednisona via oral. Mesmo que o paciente, às vezes, não consiga usar VO, né, paciente entubado, por exemplo, acaba indo pela sonda e aí a efetividade acaba sendo igual. Como alternativa, a gente pode acabar utilizando a clindamicina mais a primaquina. Sim. Porém, a gente entra num novo contexto, que qual lugar que vai ter primaquina? Só lá no Emílio. Exato. Só lá no Emílio, porque a gente é referência, então lá acaba tendo. Nos outros, é realmente assim. Eu já trabalhei em outros hospitais gerais em que acabava tratando só com clindamicina, porque a primaquina não é disponibilizada para tratamento fora da malária, dentro do programa de controle de infecções, né? Então a gente não acha primaquina para vender na farmácia, não acha primaquina disponível nos serviços, então acaba tendo essa dificuldade aí para tratamento alternativo, né? E aí, a gente entra numa discussão muito legal, que a importância do governo de assumir, né, algumas coisas. Porque se você for deixar para iniciativa privada essa produção, ninguém vai ter interesse. Então a gente aqui fala sobre a importância, né, desses programas que o governo estabelece, justamente por conta disso. Ninguém quer produzir primaquina, ninguém quer produzir Bactrim. Então, se o governo não subsidiar isso, a gente não vai ter a medicação para quem realmente precisa. E é aquela coisa, né? Mas nossa, isso são medicamentos que foram usados na década de 80. Gente, tem gente que morre de complicações decorrentes de complicações da AIDS, né? Então, assim, morre por infecções oportunistas até hoje. Por diversas questões que a gente não vai levantar aqui agora, mas por diversas questões a adesão ela não é 100% à medicação. Existem pessoas que vivem com HIV em fase AIDS e devido a isso a gente precisa sim ainda pensar nessas doenças. A gente ainda precisa pensar que essas pessoas vão precisar disso. E hoje a gente, como eu falei antes, a gente está falando de uma nova era. Pessoas estão sendo imunossuprimidas por ação médica para cuidar de outras doenças. Então, por exemplo, uma artrite reumatoide ou um transplante renal. Eu tô vendo essas doenças que antes eram tratadas como doenças negligenciadas voltando para os holofotes por conta de que os pacientes do transplante acabam tendo, infelizmente, um valor financeiro muito maior do que um paciente que vive com HIV. E essa é a realidade que a gente vive, infelizmente, na medicina, uma medicina mercantil, né? De quem vale mais. O que vale mais para a indústria, né?
o que vale mais para quem tá ali vendendo. A gente tem que sempre lembrar que saúde não é mercadoria, que todo mundo precisa ter o direito de acesso à medicação que precisa. Nós estamos falando de contexto SUS, Sistema Único de Saúde. É óbvio. Mas vocês não trabalham em serviços privados? Com toda certeza. E a gente trabalha nesses lugares também fazendo essas críticas e pensando nesses pormenores, para que todo mundo consiga ter acesso à melhor terapêutica possível. Do tratamento, falamos. Vamos falar então da profilaxia que a gente ainda tem no PCDT, né? Para depois falar dos nossos highlights que a gente quer trazer. Exato. E aí, Mafê, não esquecer que esse paciente, que ele fez os 21 dias de tratamento, ele precisa continuar com o Bactrim, pelo menos até ele chegar ao CD4 maior que 200, né? Pelo menos 3 meses após ele chegar ao CD4 maior que 300, e aí 3 vezes por semana, utilizando a dose de 800, mais 150, mais 160 miligramas do Trimetoprim. Isso, aí no caso a gente tá falando de recomendação, né, que pode ser 3 vezes na semana ou diariamente, depende da facilidade e conforto posológico do paciente também, né, às vezes tomar 3 vezes na semana fica difícil de lembrar, não Sim. sabe, não tem relação com nenhuma coisa, então a gente acaba falando, toma todo dia e vai acompanhando os efeitos colaterais, porque isso vai acabar sendo melhor do que você colocar 3 vezes na semana e esse paciente não tomar. No caso dessa contagem, ela vai ser igual para a profilaxia primária e secundária. Então, eu vou tomar esses 800, 160 3 vezes por semana ou todos os dias, tanto na primária quanto na secundária. E aí, só vamos esclarecer para o público, quem tá ouvindo a gente, que a profilaxia primária é aquela pessoa que nunca teve a pneumocistose. Ok. É uma pessoa que está com CD4 menor que 200, que a gente vai manter isso até ele ter o CD4 maior que 200. Por 3 meses. Por 3 meses para prevenção. A profilaxia secundária, ela é aquele contexto onde o paciente já teve a pneumocistose, permanece com CD4 menor que 200 e a gente vai manter essa profilaxia. Ótimo. Então, nessa profilaxia, eu sempre preciso pensar se esse paciente consegue tolerar esse medicamento, né? Então, a gente falou aqui que pacientes acabam não conseguindo tolerar o tratamento, então eles podem não tolerar a profilaxia. Como alternativa, né, eu tenho a Dapsona, 100 miligramas, uma vez ao dia. Dapsona é fácil de encontrar, Klinger? Não é fácil de encontrar também. Então, acaba sendo outra medicação que é difícil de encontrar, porque ela pode ser utilizada para tratamento de outras infecções, né? Principalmente a hanseníase, está associada ao tratamento do programa de hanseníase, então às vezes é muito difícil de ter acesso. Essa nem eu tenho acesso, tá, gente? Então a gente acaba fazendo profilaxia alternativa com Clinda e Primaquina também, tá? São questões que a gente acaba, infelizmente, tendo entraves na nossa prática clínica e a gente tem que saber contornar para o paciente não ter esse efeito deletério, né? E a gente tá falando aqui de HIV, né? Praticamente, quando a gente fala de pneumocistose, a gente tá falando de pessoas que vivem em fase AIDS por conta do HIV. Mas, no contexto de profilaxia, por exemplo, de pacientes com imunossupressão por conta de doenças mistas do tecido conjuntivo, esses pacientes vão ficar com essa profilaxia enquanto durar essa imunossupressão, seja no transplante, no câncer hematológico, na doença do tecido conjuntivo, porque eu não vou ter recrudescência do meu sistema imune, o meu sistema imune não vai voltar. Enquanto eu estiver usando uma medicação que vai abaixar a imunidade, principalmente pensando no corticoide, ou, por exemplo, no alentuzumab, no rituximab, na ciclofosfamida, na fludarabina, são medicamentos que podem ser utilizados nos cânceres hematológicos, nas doenças do tecido conjuntivo, a azatioprina, o metotrexate, eu vou ter que deixar esse paciente com Bactrim, porque o risco acaba sendo o mesmo. Enquanto ele está ali utilizando para tratar uma doença, ele pode abrir espaço para outras doenças, né? Então, sempre pensar em que paciente você está avaliando essa profilaxia, né? Em que paciente você está prescrevendo essa medicação? Qual é o contexto deste paciente?
né? Isso. E aí tem um episódio do Lino e da Carol falando sobre profilaxia de PCP, é verdade. Sobre profilaxia de PCP. Esse episódio é muito legal porque ele traz uma revisão, se eu não me engano, de 2022, que foi feita sobre, com toda certeza baseada nesse contexto de transplantes e cânceres hematológicos, que é o que vem mais novo junto da pneumocistose, né? E eles trouxeram essa revisão explicando cada cenário bem direitinho a respeito dessas indicações de profilaxia. Confere lá, hein, galera? Exato. E, Mafê, temos novidades, né? Temos novidades por conta dessa questão de que a gente tem, então, uma doença que acaba sendo tratada com um medicamento que é bom, mas pode ser muito tóxico. Alternativas vêm sendo pensadas para o seu tratamento. Então, agora, a gente vai tentar falar sobre highlights mais de especialistas para que vocês aí tenham um plus em relação à pneumocistose. Então, algumas coisas, antes de falar do tratamento mais novo, dos estudos mais novos de tratamento, eu queria sempre levar para vocês que estão aí escutando, que são especialistas, que a gente vai estar falando agora de algo que é específico de quem trabalha com pessoas vivendo com HIV em fase AIDS dentro de um contexto hospitalar, então de um hospital terciário quaternário, ou de uma equipe de infectologia mais própria e com disponibilidade de recursos um pouco além. Então, quando a gente está falando de cell targets, ou seja, de lugares de ação de medicação dentro do pneumocystis, eu tenho então ali o transporte de cadeias de elétrons que a primaquina vai agir, eu tenho a clindamicina agindo na parte ribossomal, eu tenho a síntese de folato sendo inibida pelas sulfas, né? Então, eu vou ter agora um alvo diferente. Um alvo que não estava sendo pensado anteriormente, que é a parede da célula fúngica. Qual é o alvo dessa parede? A beta-D-glucana, que é aquela parte da parede que o Klinger falou que existem em vários fungos, Candida, Aspergillus e agora no pneumocystis, né? Onde eu falei para vocês que o exame que dosa pode ser utilizado também, então por que não utilizar a beta-D-glucana como alvo terapêutico? E aí entra uma medicação que hoje tá nos olhos de muita gente que trabalha com transplante, que trabalha com infecção relacionada a catéter, neutropenia febril. Quando a gente fala do principal fungo que infecta pacientes transplantados, se não fizermos profilaxia, que é a Cândida, né? Então, qual é a nova terapêutica mais queridinha atual desse fungo, né? São as equinocandinas. Klinger, fala um pouquinho pra gente sobre a equinocandina. Então, Mafê, as equinocandinas, elas são uma classe de medicamento antifúngico que vai ser destinado, né, que vai inibir a síntese da beta-D-glucana. Como o pneumocystis girovese tem essa beta-D-glucana, você inibindo essa síntese desse componente, a gente vai ter, então, uma morte do fungo. Ótimo, então. E aí a gente tem, né, como exemplares a caspofungina, a micafungina e a anídula fungina. Show de bola. Então, as equinocandinas começaram a ser pensadas como tratamento alternativo para quem apresentava pneumocistose, normalmente pacientes onde os efeitos colaterais acabavam sendo deletérios, então pacientes mais idosos, pacientes já com disfunção renal, porque assim, dentro do transplante renal, a gente tem descrições na literatura de clusters de infecção de pneumocystis. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas dentro da infectologia a gente tem muito isso de isolamento, né? Quem vive com HIV em fase AIDS, por exemplo, pode ser colonizado por pneumocystis, assim como pessoas transplantadas que fazem uso de corticoides. Dentro desse contexto, a gente não fica pesquisando pneumocystis para isolar essas pessoas, orientava o uso de máscara antes da pandemia. Então, existem descrições na literatura de clusters, de coortes de pacientes transplantados renais que acabavam tendo mais infecções de pneumocystis do que outros. Então, não se sabe muito bem se essa transmissão pelo ar pode acontecer. Mas mesmo assim, dentro desse contexto, pacientes com transplante renal, dentro de um contexto de descompensação, acabam podendo ter mais disfunção renal e usar um Bactrim seria muito ruim. Aí foi pensado que a anídula fungina poderia ser uma alternativa nisso. E aí já temos diversos estudos na literatura
literatura. Então eu trouxe aqui um estudo que saiu no International Journal of Antimicrobial Agents em 2020, que é um estudo retrospectivo que analisou pacientes que já tinham feito uso da medicação. Então, não foi um prospectivo, eles só avaliaram quem já tinha feito o uso. E eles separaram em 2 grupos. Quem tinha o diagnóstico de pneumocistose girovese, né, pneumocistis girovese, por diversos métodos, seja microbiológico, seja clínico, mas que estavam fazendo o tratamento. Um grupo, Bactrim, e outro grupo, anidulafungina. O N é um N pequeno, tá? Foram 170 pacientes inscritos nessa análise. O grupo da anidulafungina só tinha 36 pacientes, mas não houve diferença na mortalidade e na sobrevivência em 60 dias, quando a gente coloca as estatísticas na jogada, entre o grupo Bactrim e o grupo anidulafungina. É óbvio que a gente está falando de um estudo retrospectivo, então o poder de estatística, o poder de ditar uma conduta desse estudo é muito baixo. Mas a gente precisa pensar que não teve uma diferença e que talvez, fazendo isso numa análise maior, em um grupo maior, prospectivo, colocando randomizado essas pessoas de forma correta, colocando as variáveis de forma randomizada, talvez eu não tenha essa diferença já com valor estatisticamente significante. E que a anidulafungina possa sim ser uma opção na terapêutica de quem não consegue tolerar o Bactrim dentro desse contexto de tratamento de pneumocistis girovese. A gente também precisa entender que a anidulafungina não é um antibiótico barato, ainda é um antibiótico caro, né? Mas que dentro desse contexto, eu levando menos toxicidade para o meu paciente, eu acabo poupando outras questões. Por exemplo, um paciente com Bactrim, ele pode fazer uma aplasia de medula e necessitar, por exemplo, de um granuloquine. Também não é uma medicação barata. Ou eu posso estar utilizando o Bactrim e o paciente precisar de uma diálise. É raro, mas acontece, né? E uma diálise também não é barata. Então, dentro desse contexto da logística, isso precisa ser pensado, né? Já existem hoje ensaios clínicos sendo pensados nessa avaliação de equinocandina comparada com Bactrim em regimes até menores de tratamento, colocando aí esses pacientes infectados com HIV ou pacientes com pós-transplante, com imunossupressão por doenças mistas. Então, tudo isso já está sendo feito aqui. Tem um estudo que está fazendo 50 participantes, né? Avaliando aí um open label, mas é fase 2, né? Randomizado open label, multicêntrico, que vai avaliar a eficácia, segurança e tolerabilidade da rezafungina combinada com Bactrim versus o Bactrim no seu regime monoterapia 21 dias. No regime rezafungina com Bactrim, 7 dias. Então eu diminuo já o tempo de tratamento. Então tudo isso já seria benefício para esse paciente, né? E além disso, eu já tenho estudos hoje, por exemplo, pensando em tratamento com Bactrim, mas com doses menores. Por exemplo, 10 mg quilo dia de trimetoprim por dia, diferente do 15 a 20. Então eu diminuo a toxicidade do Bactrim. Tudo isso pensando que ainda são estudos que estão sendo correndo atualmente, mas que já mostram alguns resultados em coortes retrospectivas na literatura. Eu acho que é isso, né, Mafê? Eu acho que a gente conseguiu trazer as revisões que queríamos mostrar, né? Principalmente essa questão da anidulafungina, mas também dessas dúvidas diagnósticas, desses outros contextos em pacientes não HIV e também, por exemplo, dessas discussões de low dose de Bactrim aí para tratamento. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio com informações novas sobre a pneumocistose. Se vocês tiverem mais dúvidas ou tiverem outras dúvidas a respeito do tema, mandem pra gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. A gente tem as nossas linhas de transmissão no WhatsApp, então mandem mensagem pra gente, pra que a gente possa sempre estar trocando aí com vocês. E comenta aqui de onde que você tá escutando a gente aqui nos comentários do Spotify. Isso mesmo, gente. Muito obrigada e um beijão. Tchauzinho. Semibreves, edição de podcast.